Meus irmãos, vamos começar o nosso estudo, sempre pedindo a Jesus que nos fortaleça a todos, predisponha nossa mente à ajuda da espiritualidade, para que nós coloquemos um pouco mais de paz na nossa vida, tão atribulada, de grandes disputas naturais desse mundo. Mais de uma vez, para não dizer várias vezes, nós fomos perguntados sobre o espiritismo nos Estados Unidos. Pessoas têm a curiosidade, inclusive amigos que para lá viajam e que querem manter contato com o movimento espírita americano. É um assunto interessante porque a América é uma referência mundial. Progresso material e cultural inegáveis, imensos. A nação mais adiantada do mundo, sem dúvida. Modelo de civilização, de democracia, de ordem, de justiça. Tudo aquilo que nós achamos maravilhoso do ponto de vista social, político, os Estados Unidos sobra. Cada povo nesse planeta tem uma cultura, uma tradição, e essas vocações são trabalhadas pela espiritualidade com muita sabedoria, em proveito do próprio povo e em proveito do conserto das nações, e todos saem beneficiados. A própria doutrina espírita é um exemplo desse recurso usado pela espiritualidade. A doutrina veio à luz em Paris com uma sábia oportunidade, ou um sábio oportunismo. Paris, à época, era a capital mundial da cultura. Diríamos que ainda é um centro cultural importantíssimo no mundo. E naquela época, quem queria se ilustrar, se educar em altíssimo padrão, ia estudar na Sorbonne, em Paris. Então, a região possuía todos os recursos materiais, humanos, conceituais, para que a doutrina chegasse à Terra com grande proveito, com grande felicidade para a nossa humanidade. E assim foi feito. Se a doutrina tivesse chegado ao mundo para essa prevista expansão mundial, tivesse chegado através de um país latino-americano ou africano, provavelmente as dificuldades teriam sido gigantescas nesse propósito de divulgação mundial, em prejuízo da coletividade. E aí nós vemos mais uma vez que a espiritualidade maior é a verdadeira condutora do movimento espírita no Brasil e no mundo. Ele não está, o espiritismo, simplesmente na mão dos homens. O trabalho físico é feito pelos homens, mas o trabalho intelectual, trabalho superior, há inteligências sublimes cuidando desses eventos. A semente da doutrina foi transplantada para o fértil solo brasileiro, esse povo amigo extraordinário, com muitos problemas,
O brasileiro é considerado nas esferas superiores, me refiro às esferas superiores, como uma criança grande. Não tem a maturidade do europeu. Caminha nessa direção. Aqueles países multimilenares, cujos espíritos reencarnaram muito naquela nação, porque nós não vivemos mudando a cada encarnação, mudando de país, não é assim que acontece. Então, a doutrina encontrou no coração brasileiro aquele terreno fértil para se expandir. Porque nas veias do povo brasileiro corre o sangue português, africano e indígena. O português, com a sua vocação familiar, povo amoroso, a vocação para o trabalho e a tolerância do afrodescendente e a intrepidez do indígena. Convido os amigos, se tiverem alguma dúvida, compilar Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, pela pena de Chico Xavier. Ele faz uma retrospectiva maravilhosa sobre a conjuntura brasileira, os seus primórdios, a sua formação, a sua cultura, num trabalho realmente grande e muito bonito, muito bem feito, com o estilo de Humberto de Campos. Caiu o convite para os amigos. E bem, justamente tudo isso que criou esse caldo de cultura brasileiro, do povo brasileiro, para que o Brasil se tornasse o líder mundial espiritual. Nas esferas espirituais, o Brasil é considerado o carro-chefe do desenvolvimento espiritual do planeta, com a sua simplicidade, as suas imensas dificuldades de todos os matizes, mas essa é a missão do Brasil. Mas para não sairmos do nosso assunto, que é o Espiritismo da América, lá já se contam mais de 100 centros espíritas. Então, não é um trabalho assim tão começante, porque já foi feito um esforço muito grande. E agradeça-se aos hispanos e aos brasileiros que residem na América, que deram assim uma grande contribuição para o movimento espírita local. Com destaque, não temos dúvida, para o nosso querido confrade Divaldo Pereira Franco. Divaldo, há mais de 50 anos, trabalha o movimento espírita nos Estados Unidos e Europa. O Divaldo já fez conferências em praticamente todos os países europeus, se não todos, a sua grande maioria. E há episódios do Divaldo fazendo conferências na língua local. É uma coisa complicada, porque precisa uma característica mediúnica muito especial. E não, como não é o nosso assunto, damos só um flash. Então, eles já conseguiram, além dessas mais de 100 centros espíritas, já existe nos Estados Unidos um órgão coordenador do movimento que trabalha intensamente pelo desenvolvimento do espiritismo nos Estados Unidos, que é o Conselho Espírita dos Estados Unidos da América, que é o órgão líder ao qual se filiam todos os centros espíritas. Não faz muito tempo, uma pessoa nos falou a respeito de uma instituição existente na Flórida, que é a Federação Espírita dos Estados Unidos. Na verdade, é um centro espírita filiado ao Conselho Espírita,
que não tem função federativa, apenas que, quando foi fundado, deram o nome de Federação Espírita. É um nome que eu diria inadequado. É adequado para um órgão federativo, mas não para uma casa espírita, que é realmente essa instituição da Flórida. Mas o Conselho é o seu órgão representativo do movimento espírita na América. Passe, água fluidificada, sessões mediúnicas, desobsessão, aulas de moral cristã para infância e para jovens, atendimento fraterno, assistência social a necessitados. Tudo isso se movimenta nesses centros espíritas que usam a codificação de Allan Kardec na direção dos seus trabalhos espíritas, nos mesmos padrões usados no Brasil e em todo o mundo. E o Conselho é o órgão inspirador, aconselhador para o desenvolvimento dos trabalhos daquelas casas espíritas americanas. Eles fazem uma reserva semanal para estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. O Conselho Espírita trabalha para o desenvolvimento do Espiritismo no país. E as novas casas espíritas têm, da parte deles, um atendimento todo especial para que elas evoluam e cheguem a uma atividade plena de trabalho espiritual. O Conselho desenvolve trabalhos como congressos, palestras, seminários, encontros, etc., reunindo os confrades espíritas americanos para que eles se conheçam e aprendam mais, cada vez mais, evoluindo, desenvolvendo as suas instituições. São dados cursos interessantes sobre passes, sobre mediunidade, para expositores da doutrina. É um curso muito interessante que não vi aqui no Brasil, que é o curso para dirigentes espíritas, que ensina como lidar com as pessoas, como conduzir uma instituição, um curso dos mais interessantes, especialmente no movimento espírita. É comum chegarem na América expositores de outros países, que são muito, muito bem recebidos. Eles têm uma carência enorme de bons expositores da doutrina. Então, os americanos espíritas recebem esses visitantes muito bem. Alguns são fluentes em inglês e fazem as suas conferências na língua local, o que facilita tudo. Mas para os que não dominam o inglês, há uma tradução simultânea. Eu diria que perde um pouquinho, porque você tem que dizer alguma coisa e esperar para o tradutor passar para a língua local. É um trabalho mais difícil, a conferência não fica tão perfeita. É sempre bom ouvir a nossa língua pátria, a nossa língua mãe, falada com fluência verbal. O Conselho, ele se dedica também, e esse é um ponto que aqui para nós não faz muito sentido, mas na América isso é assunto de primeira linha. Ele se dedica à grande massa de imigrantes do país. Porque esse mundo é assim, metade dele quer ir morar nos Estados Unidos. Então, se o governo americano não tiver um serviço de imigração eficiente, o país perderia o controle. Mas esses imigrantes passam momentos muito difíceis e estão encontrando ajuda no meio espírita. E o Conselho Espírita Americano utiliza os hispanos
e os brasileiros por problema de língua. Eles são, por assim dizer, os porta-vozes do movimento espírita para os imigrantes, especialmente imigrantes latinos. E do Brasil é grande a massa de brasileiros residindo já com green card, tendo a sua situação legalizada no país. Muitos desses imigrantes não falam inglês. E o americano nato nem sempre tem a boa vontade que deveria ter para com esses que não falam a língua pátria. O americano está acostumado a andar pelo mundo e ele dirige as pessoas em inglês, como se a humanidade toda falasse a língua dele. Eu mesmo, há algum tempo atrás, estava saindo do prédio onde moro. Aí um casal olhou para mim e o cavalheiro falou assim: "Where is the post office?" Pronto, está aí, né? Aí eu, educadamente, mostrei que nós, brasileiros, somos educados, né? "At the corner, let's go." E levei o casal até um posto dessas empresas. Eles compraram um quadro muito grande e estavam andando pela rua com aquele trambolho, né? Aí o casal teve a ideia de despachar por uma empresa de encomendas aéreas, né? Eu levei até lá e servi de intérprete lá para o funcionário despachar aquele trambolho para a América e eles se livrarem do abacaxi. Então, o americano encontra quem fala inglês em toda parte do mundo. E alguém vai lá para o coração americano, não falando inglês, há de passar maus pedaços. E esses imigrantes acabam tendo problemas financeiros, falta de estudo, inclusive problemas espirituais. Porque as dificuldades materiais, sociais, financeiras, econômicas, refletem no humor daquele imigrante que não é compreendido. E o Espiritismo está na América fazendo um grande trabalho ajudando aos imigrantes. Um dos pontos em que há maior dificuldade de expansão da doutrina no país é a escassez de livros. Aqui no Brasil, é difícil o espírita entender isso, porque o livro espírita é tão farto, tanto em títulos como em quantidade, e a preços ínfimos. O nosso querido Alexandre acabou de falar dos livros da codificação por R$3. Meus amigos, é mais barato do que um pão de queijo, que está custando mais de R$3, R$3,50, R$3,60. E um livro dessa grossura por R$3 é uma doação. Então, os livros existem na América, mas eles não são tão abundantes como aqui no Brasil. Eles têm assim, uma forte limitação. O americano, ele lê muito, mas o livro para o americano, ele tem que ser envolvente, ele tem que ser agradável, ele tem que ser não técnico, tem que ser um lazer, senão ele coloca de lado. Eu me refiro ao povão. Claro, os intelectuais, os técnicos, têm uma outra conotação. Mas o povão é assim. E os escritores americanos e ingleses, espíritas, ainda não conseguiram chegar nesse ponto. O que nós notamos na obra do Chico, não tem livro do Chico que não seja agradável. Todos eles você se deleita, lhe informa, toca profundamente e é muito agradável. É esse o estilo que os escritores ingleses e americanos, espíritas, precisam alcançar. E que o Chico
deu show. Todos os livros do Chico, os amigos, o Chico escreveu mais de 400 livros. Cada livro do Chico um best-seller. Ele chegava a esgotar 3 edições antes de ir à rua o livro. Antes de ser entregue às distribuidoras de livros, as edições já estavam esgotadas. Então, o Chico foi um sucesso de livraria. E se Deus quiser, isso cabe à espiritualidade superior decidir isso, quem sabe se na América não aparece um Chico Xavier. Eu acho difícil, porque eu acho que jogaram a forma fora. Fazer um Chico Xavier é uma tarefa das mais complicadas, mas por isso que nós lembramos Humberto de Campos, com o seu livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que realmente nós, espíritas brasileiros, somos os felizardos da sorte. Temos, entre aspas, um privilégio de termos tanta facilidade desses livros maravilhosos escritos na nossa língua pátria, com a qual estamos familiarizados. E livros maravilhosos que a gente, quando termina o livro, volta para a primeira página para ler de novo. Quantas vezes já li os livros de Humberto de Campos, ou Irmão X, que os amigos conhecem a história muito bem, porque ele mudou o nome de Humberto de Campos para Irmão X, porque a família de Humberto de Campos foi à justiça reivindicar direitos, porque os livros vinham com a assinatura de Humberto de Campos, que foi um requerimento sem pé nem cabeça, porque uma vez nós damos entrada no mundo com a certidão de nascimento e damos saída do mundo com atestado de óbito. Ninguém adquire direitos depois do atestado de óbito, porque ele é considerado não mais existindo na sociedade terrena. Então, ele não pode gerar direitos, novos direitos. E, ademais, a expressão Humberto de Campos não é a propriedade de ninguém. Então, se alguém escreve alguma coisa e assina Humberto de Campos, nem todo mundo se chama José, mas muitos são José, e nenhum José vai processar o outro José porque se disse José. Usarmos o nome não nos dá direito de propriedade sobre o nome. Nome de pessoas não é patenteável, vamos dizer assim. Então, esses livros do Chico são realmente maravilhosos, o que os escritores ingleses e americanos espíritas ainda não conseguiram todo esse sucesso. O americano, como dissemos, ele tem uma cultura diferente da nossa. Eles ainda não conseguem incorporar, absorver o dar de graça o que de graça recebe. Dai de graça o que de graça recebestes. Que é, para nós espíritas, um lema. O americano, se você pedir ao vizinho, olha, eu preciso sair urgente, tomar banho, sempre me arranja um sabonete aí. Ele já leva uma moeda para pagar o sabonete do vizinho. Isso aqui, para nós, é ofensivo. Se eu pedir um sabonete, ou se o vizinho me pede um sabonete, nós damos e não cogitamos de receber um pagamento. É uma forma de ver diferenciada da sociedade americana. É o opportunity land, é o país das oportunidades. Então, tudo tem um preço, tudo tem um custo, tudo é cobrado. Praticamente nada tem de graça. E nós, espíritas, fazemos espiritismo, nosso trabalho, por idealismo, não por objetivos financeiros. Há aqueles que absorveram a cultura americana que
nos outros países instituem igrejas, doutrinas a peso de ouro. Alguém para lá sentar-se e ouvir uma doutrina tem que dar 10% dos seus rendimentos. E nós, brasileiros, de repente, não estamos muito bem preparados para isso, porque é um imposto muito alto. É o mesmo que o IPI, que é 10% em quase tudo. Fica muito oneroso. As instituições espíritas americanas dependem muito de Allan Kardec, porque os livros de Kardec são extremamente racionais. E aí nós vemos como Kardec é maior do que nós imaginávamos. São os livros da codificação, todos já vertidos para o inglês, que é a base do estudo, e muita propriedade, com muita correção. Eles aproveitam na origem, na fonte, os ensinamentos. Então, o cidadão americano, ele é uma pessoa que tem tudo com grande abundância do ponto de vista material. Mas sobram as famílias angustiadas, infelizes, por tantos problemas que a própria facilidade material acaba trazendo, como o caso das drogas. Aqui no Brasil, nós estamos enfrentando problemas graves com a droga, mas o americano já enfrenta isso há muitos anos. A desestruturação familiar. Por que razão? Por falta de um sentimento de espiritualidade profundo, que só a doutrina espírita consegue colocar no coração das pessoas, porque ela fala com propriedade. A doutrina não afirma simplesmente, ela demonstra, ela prova através dos fatos. Falamos de Mirabelle. Mirabelle levitava, saía por um janelão no segundo andar e entrava pela outra janela. Fantástico. Ele pintava quadros autênticos dos grandes pintores da história, com as duas mãos, pintando Renoir e Rembrandt em cada mão. Carmine Mirabelle foi o maior fenômeno de efeitos vivos que o mundo conheceu, aqui em São Paulo. Então, quando Humberto, desculpe voltar a falar do assunto repetidas vezes, quando Humberto de Campos diz que o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho, é porque é mesmo, amigos. É porque o mundo precisa dessa mensagem que não somente afirma, está escrito aqui no livro de fulano de tal coisa. A doutrina nos traz uma ciência lógica, um ensinamento perfeito, que nós podemos crer, mas raciocinando. Como isso nos traz a convicção íntima, profunda. E os fenômenos mediúnicos ratificam tudo isso. Porque não foi somente Allan Kardec que recebeu as instruções do mundo espiritual. Tantos e tantos outros médiuns nos trouxeram ensinamentos espirituais, os mais preciosos, com destaque para o Chico Xavier. E também, justiça seja feita, Zilda Gama, Ivone do Amaral Pereira, o próprio Divaldo, com 300 livros já publicados, é um manancial de luz para as nossas vidas, para nós enxergarmos melhor a nossa realidade de espírito. Então, meus companheiros, o Brasil é o líder mundial da espiritualidade. O espiritismo na América não veio para substituir o Brasil. A missão americana é tecnológica, é bélica,
educativa, é tudo mais, menos espiritual. Eles estão engatinhando. O brasileiro está muito na frente. E o Cristo designou a missão para o povo brasileiro de ser o paradigma, de ser a esperança, portador da mensagem para todos os povos da terra. E nós, brasileiros, nós espíritas, precisamos primeiro agradecer a Deus essa aventura de estarmos embarcados nesse projeto do Senhor e nos dedicarmos, darmos a nossa parcela de contribuição com o nosso trabalho, porque mãos, meus amigos, não foram feitas para serem guardadas nos bolsos. As mãos pedem atividade, pedem construção. Precisamos devolver à vida o muito que nós recebemos da vida. Nós respiramos todos os dias e nunca nos faltou oxigênio. Nós temos todos os valores da vida à nossa disposição para seguirmos a nossa existência. Queria fazer essa rápida retrospectiva sobre o movimento espírita na América, e o tempo não nos permite ser mais extenso. O Senhor nos guarde, nos abençoe. Muito obrigado.